Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, a gente já sabe faz tempo que exercícios de resistência, tipo corrida, são excelentes para a saúde do intestino. Mas e levantar peso, treinamento de força? Por muitos anos, o efeito disso na nossa microbiota era um verdadeiro mistério para a ciência. Bom, era, até agora. E é essa a grande pergunta que a gente vai investigar hoje. Pensa nisso como uma história de detetive da ciência, sabe? Vamos juntos seguir as pistas que estão escondidas no nosso próprio corpo para finalmente desvendar esse caso. E para resolver esse mistério, os cientistas montaram um experimento super rigoroso, pensado nos mínimos detalhes, para de uma vez por todas encontrar a resposta. Para começar, o estudo contou com 150 adultos. E um detalhe bem importante, viu? Eram pessoas saudáveis, mas que estavam sedentárias, ou seja, não faziam exercícios de forma regular há pelo menos um ano. E não foi pouca coisa não. Durante 8 semanas inteirinhas, esse pessoal seguiu um programa de treinamento de força totalmente supervisionado, usando até tecnologia de ponta para garantir que todos os dados fossem bem precisos e personalizados. E aqui a gente vê o rigor do estudo. As amostras foram coletadas não só uma vez, mas 3. Uma no comecinho, outra bem no meio do processo e a última no final. Isso permitiu que eles tivessem um retrato completo de tudo que mudou ao longo do tempo. E aí, depois desse trabalho todo de coletar tudo isso, o que será que os pesquisadores encontraram? Pois é, aqui a nossa história de detetive dá uma virada bem inesperada. É isso mesmo. Surpreendentemente, quando eles analisaram o grupo todo junto, como uma coisa só, não acharam nenhuma mudança significativa no microbioma do intestino. Foi um banho de água fria na hipótese inicial. E esse gráfico aqui não deixa mentir. A diversidade das bactérias, no geral, ficou ali, praticamente na mesma do começo ao fim. Pareceu um beco sem saída. Ué, mas então, será que a ideia toda estava furada desde o início? Mas calma, um bom cientista não desiste na primeira dificuldade, né? Eles resolveram cavar mais fundo nos dados, e foi aí que eles acharam uma pista essencial, algo que tinha passado batido na primeira análise. E aqui veio o momento eureka. Esse gráfico revela uma ligação que, embora sutil, era estatisticamente muito forte. Quanto mais força a pessoa ganhava, mais o microbioma dela mudava. A chave não era só fazer o exercício, e sim o progresso que se tinha com ele. Com essa pista na mão, os pesquisadores dividiram os participantes em 2 grupos bem distintos. Os de alto ganho, que ficaram bem mais fortes, e os de baixo ganho. Eles viraram, digamos, os personagens principais da nossa investigação. E olha só essa imagem. Ela é a prova visual que faltava. O grupo da direita, o de alto ganho, mostra uma alteração bem maior na composição do microbioma do que o grupo da esquerda. A verdadeira história estava toda acontecendo nesse grupo que mais progrediu. Então, a partir daqui, o foco da investigação mudou completamente. A pergunta agora era: o que, afinal de contas, estava acontecendo de diferente lá dentro do intestino dessa galera que ganhou mais força? Bom, e a resposta está nesse mapa de calor aqui. Parece complicado, mas a ideia é simples, olha só. As áreas em vermelho mostram as bactérias que aumentaram, e as em azul, as que diminuíram. Dá para ver claramente que existe um padrão de mudança bem específico nesse grupo. E no meio dessa turma que aumentou, 2 bactérias roubaram a cena, a Faecalibacterium e a Rosiburia hominis. Elas são super conhecidas no mundo da ciência como as bactérias do bem, porque elas produzem substâncias que ajudam a combater inflamações e a manter nosso intestino saudável. Ok, então, no fim das contas, qual é o veredito final dessa nossa investigação? O que a gente tira de lição de tudo isso na prática? Olha, a frase dos próprios autores do estudo resume tudo perfeitamente. O ponto central é que o treino de força pode sim trazer benefícios para o intestino, mas especialmente naquelas pessoas que têm um ganho de força mais expressivo. Ou seja, é isso. Quanto maior o ganho de força, maior o benefício lá no intestino. É uma relação direta, sabe? Quase como se fosse uma escadinha. A cada degrau de força que se sobe, a saúde do microbioma sobe um degrau junto. E tudo isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? Se músculos e micróbios conversam desse jeito, que outras conexões incríveis e inesperadas o nosso corpo ainda está escondendo? Fica aí a pergunta. Uma coisa é certa, a ciência não vai parar de investigar.